Olá, tudo certo por aí? Vamos lá? Estamos quase encerrando o assunto de números inteiros e essa sessão da apostila, ela vai trazer uma série de problemas para vocês resolverem, problemas envolvendo números inteiros. E esses problemas, quando a gente vai resolvê-los, eles se traduzem numa expressão numérica. Então, o que iremos fazer nessa aula é recordar como se resolve uma expressão numérica. Vamos lá, vamos relembrar como que faz isso? Pois bem, então vamos recordar agora como que se resolve uma expressão numérica. Antes disso, dias desses, num site aí nas redes sociais, o cara colocou isso aqui e escreveu polêmica, né? Porque muitas pessoas chegavam nessa expressão numérica com resultado 1, outros 9, né? Não tem como uma mesma expressão dar dois resultados diferentes, tem que ser o mesmo. Onde é que está o erro, né? Por que muitas pessoas erraram ao resolver isso aí? Antes de fazer as propostas aqui, quando tem um número e já na frente desse número tem um parênteses, a operação envolvida entre este número e o que está dentro desse parênteses aqui é a operação de multiplicação. Então ali não está escrito, mas é como se existisse um pontinho ali multiplicando. Então, para resolver uma expressão numérica, eu acho que todos vocês concordam que primeiro eu tenho que resolver o que aparece aqui dentro do parênteses. Então, desse lado de cá, vamos resolver, escrever a expressão, já colocando 3 aqui como sendo o resultado de 1 mais 2. Então, ficou 6 dividido por 2 vezes 3. Aí a pessoa vai fazendo o seguinte, eu tenho que resolver aqui primeiro, apareceu 6 dividido por 2, ou eu faço 2 vezes 3. Alguns falaram assim, eu tenho que resolver primeiro o 2 vezes 3, porque entre divisão e multiplicação, resolve primeiro a multiplicação, né? Porque as pessoas se lembraram assim, quando aprenderam lá no sexto ano, né, resolver a expressão numérica, a professora falou assim, multiplicação ou divisão. Então, alguns deles acharam que primeiro resolve a multiplicação. Então, 2 vezes 3 dá 6, e 6 dividido por 6 dá 1. Então, alguns falaram, 1 é a resposta. Agora, outros resolveram assim, né? Já reescrevi a expressão numérica aqui, resolvendo o parênteses, 1 mais 2. Falou, entre divisão e multiplicação, resolve primeiro o que aparece primeiro. Entre divisão e multiplicação, aqui apareceu uma divisão primeiro. Então, eu coloco o resultado de 6 dividido por 2, que é 3, multiplica pelo outro 3, dá 9. Então, a resposta é 9. E aí, o que você acha que está certo? Dá 1 ou dá 9? Qual que é a resolução que está correta? Vamos relembrar aqui, então, qual que é a ordem de resolução? Numa expressão, eu resolvo primeiro potenciação ou raiz quadrada. Nessa aula aqui a gente não vai falar em raiz quadrada, mas se numa expressão numérica aparecer uma raiz quadrada, ela tem que ser resolvida inicialmente, tá? Junto com a potenciação. A segunda operação a ser resolvida é multiplicação ou divisão. E por último, adições ou subtrações. Só que nessas falas aqui está faltando um detalhezinho, né? Qual que é esse detalhezinho? Tem uma frase na frente dessas falas, que é as expressões têm que ser resolvidas na ordem que aparecer. O que significa isso? O que aparece primeiro, você resolve primeiro. Então, entre potenciação e raiz quadrada, resolve o que aparece primeiro. Entre multiplicação ou divisão, o que aparece primeiro? O que resolve primeiro? O que aparecer primeiro. E mesma coisa com adição e subtração. É aqui, nesse segundo caso aqui, que geralmente acontecem os problemas. Tá? Vamos reescrever aqui, como símbolos, né? Primeiro, potenciação, né? Coloquei o desenho aqui, potenciação ou raiz quadrada. Em segundo, multiplicação ou divisão. E em terceiro, adição ou subtração. Então vamos aqui resgatar a expressão numérica lá da polêmica, né? O que é que tem que ser resolvido aqui? Primeira coisa, faz os parênteses, que dá 3. Então fica 6 dividido por 2 vezes 3. Entre divisão e multiplicação, o que resolve primeiro? O que apareceu primeiro? O que apareceu primeiro? Foi o 6 dividido por 2. 3 vezes 3, que é 9. Então, quem resolveu lá no início lá e falou que a resposta era 9, acertou, tá? Quem colocou o 1, né, resolveu errado, porque resolveu primeiro a multiplicação antes da divisão.
Tá? Então, quando aparece tudo junto aqui na mesma expressão, tudo emendado envolvendo os mesmos números, então tem que resolver primeiro o que aparecer primeiro, ok? Vamos resolver essa expressão numérica aí, né, para recordar com vocês como que resolve uma expressão. Então, primeira coisa que eu tenho que olhar para as potenciações. Então, tudo que for potenciação, você resolve já de imediato na primeira linha. Então, olha aqui, ó. É potenciação? Sim, então resolve. Quanto dá? Vamos recordar primeiro aqui, né? Menos 6 ao quadrado dá mais 36, certo? Que é menos 6 vezes menos 6. Vai seguindo, copia, dividido, depois, é potenciação? Sim, então resolve. Menos 3 elevado à primeira potência é menos 3, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Vai seguindo vezes. Mais 4 não tem potenciação, então só copia. Menos, copia. É potenciação? Sim, então menos 10 ao quadrado. Menos 10 vezes menos 10, isso dá mais 100. Vezes menos 3 eu só copiei, porque não tem potenciação. Dividido por mais 25 também, só vamos copiar, porque não tem potenciação. Mais menos 4, a terceira seria menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Isso vai dar menos 64. Dividido, mais 2 a quinta, multiplica o mais 2 por ele mesmo 5 vezes, vai dar mais 32. Ok? Então, feita a primeira linha, você já eliminou todas as potenciações. Agora ficaram divisões e multiplicações, que é o que temos que resolver nesse momento. Então, aqui começa a divisão. Então, divida. 36 dividido por menos 3 dá menos 12, né? Positivo dividido por negativo, negativo. Vezes mais 4, só copia. Aqui tem um detalhe, ó, menos, porque esse negativo antes desse positivo aqui, lembra? O negativo antes de um parênteses, ele troca o sinal do número, então esse mais 100 vira menos 100. Menos 100 vezes menos 3 vai ficar o quê? Menos 300. Tá bem? Tudo bem? Isso aqui, ó, mais 100 vezes menos 3, menos 300. Aí na próxima linha a gente vai trocar esse negativo. Junto com esse negativo fica positivo. Na linha de baixo a gente faz isso. Copia, dividido por mais 25, mais aqui menos 64 dividido por mais 32, isso dá menos 2. Ok? Então vamos lá, 12 vezes menos 4, 12 negativo vezes 4 positivo, é 48 negativo. Aqui, esse negativo antes do parênteses, troca o sinal disso, então isso aqui fica mais 300, dividido por 25, isso dá mais 12. Agora, um positivo antes, isso aqui permanece o negativo. Lembra, quando tem um positivo antes do parênteses, permanece o mesmo sinal? Então, aqui continua menos 2. Agora, por fim, é só fazer as adições e subtrações com esses três números que apareceram. Então, eu posso juntar os dois números negativos, né? O menos 48 com menos 2, significa o quê? Que você deve 48 e você deve 2. Quando a gente deve 48 e deve 2, a gente deve 50. E o mais 12 significa que eu tenho 12 para pagar. Se eu estou devendo 50 e tenho 12 para pagar, eu vou pagar um pouco e vou continuar devendo. Vou ficar devendo 38. E tenho que colocar o sinalzinho de menos aqui para indicar que continua devendo, que é uma dívida. Ok? Agora é sua vez, lá na apostila, na página 187 e 188, exercício 34, 35 e 36. E na página 196, lá no Amplie, o exercício 15. O exercício 35, eu quero chamar a atenção de vocês que tem um erro de digitação aí na apostila. Nessa expressão aqui, né, para encontrar, lógico, para encontrar um desses resultados aqui, do jeito que aqui não vai dar certo. Você não vai encontrar nenhuma resposta dessa. Onde é que está o erro? Esse menos 2 aqui, tá, ele está digitado errado. Para dar uma dessas respostas, o correto tem que ser mais 2. Então corrijam aí, por favor, tá, para vocês resolverem e encontrar uma das respostas aqui que está propondo, tá ok? E aqui também eu coloquei o 36. O 36 é um exercício que ele fala para inventar um problema e
trocar de caderno com seus colegas, mas neste momento a gente não vai conseguir fazer isso. Mas pode propor o teu problema aí, tá? O lance da troca, se vocês quiserem fazer isso lá no grupo do WhatsApp de vocês, fiquem à vontade. Mas só monta o teu problema e responda também. Ok? Bom trabalho a todos. Até a próxima.